Então, pessoal, boa noite mais uma vez. É tão confortável estar sentado aí, né? Talvez a cadeira não é tudo aquilo que a gente esperava, mas é confortável. Se nós formos comparar com quem vem aqui na frente. Por quê? Para estar aqui você precisa dedicar, você precisa se esforçar, você precisa ler. Você tem que entender que primeiro é para você o que você vai ler. Porque é muito fácil a gente falar aqui na frente e viver lá de outro jeito. Mas para quem tem temor a Deus, não pensa assim. Sabe que não é fácil, porque primeiro nós temos que tomar atitude. E normalmente toda semana eu reúno com a minha família e nós lemos a Bíblia. E aí eu peguei o assunto lá sobre o que nós estávamos lendo e falei assim, nossa, eu vou falar sobre isso aqui, tá bom demais. Mas de repente Deus falou bem assim no meu coração, não é isso. Falei, eita, ficou mais difícil. Então eu comecei a pesquisar, comecei a orar, comecei a buscar de Deus. Na hora que eu terminei a palavra, eu falei assim, Deus, isso é para mim. O que eu vou falar para a igreja, sendo que é para mim isso? Então, antes que você jogue um tomate na minha cabeça, espera até o final, tá bom? Porque a vontade que deu foi de eu jogar um tomate na minha própria cabeça. Na hora que eu fiz isso, na hora que eu preparei essa palavra, eu senti que Deus queria falar comigo. Então, creio que Deus também queira falar com a igreja. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Amém. Então, o que acontece quando nós continuamos pecando? O que é o pecado? Existem diversos entendimentos a respeito do pecado, mas eu tirei uma informação bem básica que diz assim, o pecado é a desobediência a qualquer norma ou preceito. E na verdade, o pecado ele é a razão do sofrimento de muitos. Por exemplo, se o nosso governador, se quem governa a cidade, for uma pessoa que não é temente a Deus, certamente todo o povo sofre. Então, de certa forma, o pecado ele traz sofrimento. Eu não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, quando nós éramos crianças, e nós fizéssemos uma arte, nosso pai corrigia a gente com uma varinha. Não, minha mãe era com a chinela mesmo, não era com varinha não. Era pá na bunda e não queria nem saber. Hoje não, hoje você se senta com a criança, e conversa, e tenta chegar num acordo, mas normalmente nós apanhávamos, não sei se você apanhou. E eu lembro que meu irmão, nós fazíamos um acordo, meu irmão, quando nós fazíamos uma arte, e meu pai falava que ia bater na gente, eu chamava meu irmão e falava assim com ele, o que você quer para dizer que foi você? E ele não precisa pagar nada não, eu vou falar, foi eu. E meu pai dava uma surra nele. E aí eu ficava lá rindo dele, os outros irmãos, aí meu pai pegava, só porque eu estava rindo, apanhava também. Então não adiantava nada fazer um acordo de entregar a culpa. Mas por incrível que pareça, o pecado, ele tem consequência. Tem consequência. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de quem continua pecando. Eu não vou nem passar para vocês abrirem, para não tomar um pouco de tempo, mas se vocês quiserem, eu tenho todas as passagens bíblicas aqui. 1 João 3,8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Deus enviou Jesus para pagar os nossos pecados, para que nós possamos nos reconciliar com Ele. Mas mesmo quando você se relaciona com Deus, com Jesus, você peca. Essa não é verdade? Você peca por quê? Independente da sua posição em Cristo, independente disso, existe a nossa natureza que é pecaminosa. Eu lembro que a minha menininha, quando ela era bem pequenininha, a Gabriela, ela está aqui. O Lucas estava brincando e ela chegou perto assim dela e o Lucas foi e empurrou ela. Ela foi lá e pegou um martelo para arrumar na cabeça dele. Uma criança que não tinha nem noção do que é isso. Então nós podemos ver que o pecado está na nossa carne. Mesmo que você não queira, você desperta isso dentro de você. Vamos ver o que é que Paulo fala a respeito disso? Romanos 7,18 diz assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bom que desejo,
Não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Isso não significa que nós temos que continuar nesse erro. Ou seja, quando nós sabemos que a nossa carne é pecaminosa, não significa que nós temos que continuar pecando achando que não, é justificável. Essa que é a ideologia de muitos. E algumas pessoas têm muito temor. Só que ela está escravizada ao pecado de tal forma que ela não consegue se livrar disso. E ela sente muito mal. E existem aquelas pessoas que não estão nem aí. Não, Deus vai me perdoar mesmo. Pessoal, o pecado tem consequência. E muitas delas é grave. Muito grave. Eu não falo de você cometer um pecado. É de continuar pecando. Continuar e continuar e continuar. Até que ele se torne um íntimo. Até que o pecado se torne íntimo. Então eu separei 5 consequências para quem continua insistindo nesse erro. E uma delas, quem continua pecando perde a sensibilidade espiritual. Nós perdemos a sensibilidade espiritual. Em Mateus 13, 15, 16, diz assim: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os de vocês, os olhos de vocês, porém, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Ficamos insensíveis ao amor de Deus, à presença de Deus. Fica imaginando aquele povo no deserto, quando estava saindo do Egito. O povo ele insistia em querer viver na mesma prática. E é claro que no meio daquele povo tinha pessoas que não queriam, que era José e Calebe. Eles tomaram a posição de que, de fato, não precisariam viver aquele estilo de vida. Aí muitas pessoas dizem assim: Fernando, mas é muito fácil. Não, não é fácil. Na verdade é difícil viver nesse mundo sem pecar, porque tudo coopera para que a gente peque. E fica imaginando José. Alguém já leu a história de José? Se não leu, leia. Está passando até na Record parece que um assunto lá sobre a Bíblia, achei muito interessante. José, ele tinha tudo para pecar, para viver em pecado, quer dizer, tudo. Ele foi um cara que ele foi vendido. Não, ele foi acusado injustamente, ele tinha tudo. Ele vivia no Egito, e o Egito, eu não sei agora, né? Mas pelo que eu sei, antigamente era um horror de pecado. E ele viveu naquele meio. E ele fugiu da esposa de Potifar, que era a esposa do seu senhor, ele correu do pecado. Amados, deixa eu dar uma dica para você: não enfrenta o pecado achando que você é forte, não. Foge dele. Nós temos que resistir ao diabo e não resistir ao pecado. O pecado certamente vai vencer. Eu creio que, quando eu estou querendo dizer isso aqui, pessoal, não permita com que eu tento apontar o dedo na sua cara e dizer o que é pecado para você, não. Porque quem sou eu? Cada um sabe qual é a sua debilidade, a sua fraqueza, a sua dificuldade. Uns falam assim: não mata, não faz isso. Cada um sabe o que fazer. Não é isso. Quando eu falo pecado, eu estou falando de algo que se tornou íntimo de você. Não estou falando daquele deslize que pode acontecer, ainda que esse deslize pode ser grave. Ou seja, pode ocorrer graves consequências. Mas o que eu estou querendo dizer é daquele que se tornou íntimo no seu coração. E teve uma vez, eu fui cortar o cabelo, e um homem velhinho, estava bem velhinho mesmo, acho que ele tinha uns 80 anos. E ele cortando meu cabelo, e aí me deu uma vontade de perguntar para ele assim, qual que era a maior dificuldade dele. E eu perguntei. Ele falou: meu filho, minha dificuldade é na vida sexual. Eu, o quê? Nessa idade? Eu fiquei: gente do céu, não é possível que esse negócio atormenta o homem até a morte. Gente do céu. Não sei mulher, mas homem tem dificuldade nessa área. Muita dificuldade. Então, eu percebi que não adianta
Não adianta você achar que com o tempo vai passar. Não vai. Ele vai te perseguir se brincar, até o último suspiro. Não é porque você quer, porque eu quero, porque eu sou mais bonito que você, porque você é... Não é isso. Isso já vem lá de anos e anos, muito tempo atrás. E o Espírito Santo, ele sempre tem nos alertado a respeito desse perigo. Sempre. Lá em Apocalipse 3:22 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha o tanto que é interessante. Sempre o Senhor está à nossa procura. E sempre quando nós estamos a fazer algo que nós sabemos que não é adequado, sempre vem no nosso coração aquele sentimento de que isso não está certo. E ainda assim, muitos de nós já ignoramos isso. Ou seja, essa voz que muitos chamam de intuição, e eu chamo de Espírito Santo. Outra questão, calma que vai diminuindo, nós estamos no segundo agora, mas vai diminuindo nos próximos, só isso que é um pouquinho maior. Mas normalmente nós nos afastamos de Deus. Em Isaías 59:1 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram você do Senhor, os seus pecados esconderam de você o rosto de Deus, e por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. O pecado tem tentado separar eu e você de Deus. Essa é que é a realidade. Mas aqui, como nós acabamos de ler, o Senhor está sempre disposto a nos ouvir, a nos salvar, a nos perdoar. Mas nós estamos dispostos? Esses dias eu vi uma mensagem que eu achei muito interessante, que uma pessoa falou assim: quando você converte e aceita Jesus, você passa a ter o Espírito Santo. Tá, perfeito. Mas o Espírito Santo tem você? Porque você ter o Espírito Santo é uma coisa, mas ele tem você? Porque se ele tiver você, certamente você está no caminho certo. E o pecado, amados, é igual uma conexão de Wi-Fi. Eu não sei se você já tem Wi-Fi na sua casa, mas quando a internet não está funcionando, não basta ter Wi-Fi. Ele está lá, 100%, mas não funciona a internet, porque não tem conexão. Não tem conexão. E nós precisamos dessa conexão com o Senhor. Mas para isso nós temos que pagar um preço. Aí você fala assim: então quer dizer, e se eu não der conta? Porque muita gente, mas não quer o Senhor, porque acha que tem que largar tudo. Tem uns que acham que não pode jogar bola, não pode dançar. Muito pelo contrário. Aí é que pode, nesses momentos são os melhores momentos, porque você desfruta disso com saudável, com alegria. Porque quando você não tem Jesus e você se entrega a situações parecidas, esses dias eu vi um juiz tirou a arma para poder apontar no jogador que não quis obedecer a ele. Olha que situação. Com Jesus é diferente. Numa festa você se alegra. Quando você não tem o Senhor, numa festa você nem vê o que aconteceu. Quando você vê, já passou. Se brincar já está grávida, se brincar já pegou uma doença, se brincar bateu em alguém, se brincar já foi para a cadeia. É uma coisa terrível. É claro, não vamos generalizar não, hein, pessoal? Senão daqui a pouco vocês vão arrumar o tomate na minha cabeça. Olha a vida de Sansão. Para quem não conhece a história de Sansão, não vou contar não, senão vai demorar, mas se você quiser, você pesquisa, é muito interessante a história de Sansão. Sansão, ele não teve um fim trágico porque ele pecou, não. Mas foi porque ele insistiu no pecado. Ele insistia. Aconteceu que acabou ficando caro para ele. Olha o que Jesus diz em João 15:5-7. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo, e ardem. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e eu vos será feito. Olha, gente, repete isso comigo. Eu sei que é chato isso. Quando o pastor Robson está aqui falando e fala, repete isso, dá vontade de dar um cascudo nele. Mas é só para você fixar isso. Repete. Não, repete, por favor.
Pedireis tudo o que quiserem. Pedireis tudo o que quiserem. E vos será feito. Olha que coisa maravilhosa. Como é ser um só com Cristo. Nossa, é extraordinário. Terceiro, o mal coloca mentira em nossas mentes. Quando nós insistimos no pecado, o mal ele faz uma bagunça na nossa cabeça. Veja o que a Bíblia fala em relação à escravidão no pecado. João 8:44 diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não se pegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem nunca foi aqui bombardeado de mentira na sua mente? Gente, amado, terrível. Tem gente que confunde, sente tão bombardeado que apaixona pelo pai, e o pai apaixona pela filha, e vira aquele negócio, e são coisas horríveis que acontecem. Pessoas que têm relação com animais, são coisas que como pode que uma pessoa consegue entender que isso, não pode dizer que é normal, mas é tão confuso na mente da pessoa que ela começa a achar que aquilo ali não tem o que questionar, não tem problema. Tem muitas coisas, principalmente quando você quer tomar uma decisão, você fica confuso. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situação que eu fico assim, Deus do céu, me tira desse lugar, porque eu não sei o que fazer. De tanta confusão que estava na minha cabeça. Isso é o inimigo tentando te enganar, dizendo que você não é capaz, que você não vai dar conta, que você não vai ser perdoado, que é impossível. Mas lembra que tudo que é impossível, Deus é o Deus do impossível, viu? É o Deus do impossível. Acaba que a gente acaba vendo defeito demais nas pessoas. Nós temos mais dificuldade de sentar aí e ficar ouvindo. É tantas coisas que acontecem na nossa mente. Veja o que Deus falou para o seu povo. Lá em Ezequiel 18:30 diz assim: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei. Eu os julgarei. A cada um de acordo com os seus caminhos. Arrependam-se, desviam-se de todas as maldades, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois eu não me agrado a morte de ninguém. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Jesus já nos alertava. Não sei se você já ouviu momentos onde Jesus já leu na Bíblia, quando fala assim que Jesus, ao curar alguém, lá em João 5,14 fala isso. Teve um momento que ele falou isso. Ele falou assim: vá e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Não é interessante? Jesus já estava nos alertando sobre esse assunto. E às vezes nós estamos distraídos, acostumados, e nem percebe que nós estamos em uma vida de pecado. Mas depois que você ouvir tudo isso, reflita você mesmo, no seu coração, na sua casa, verifica se você está nessa situação e conversa com Deus sobre esse assunto. Quarto item é desânimo. Normalmente nós ficamos desanimados. Existem aqueles casos que as pessoas têm algum problema de saúde, que talvez precisa de uma vitamina, de uma atividade física. Não é desse tipo de desânimo. São desânimos na área espiritual. Olha o que Davi falou no Salmo 38. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal. E supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagando e pranteando. Estou ardendo de febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Interessante que Davi, na verdade, o desânimo atacou Davi com força. Quem conhece a história do Davi aqui, eu estou falando de coisas assim, parece que eu estou falando para a gente que já entende de tudo, né? Mas tudo bem, depois você dá uma olhadinha sobre esses personagens que eu estou falando, que é muito interessante, principalmente a história de Davi. É sensacional a história de Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele fez algo terrível.
E não foi algo, ele fez algo e foi sucessivo as suas atitudes. Mas te custou tão caro para Davi, tão caro, que eu não sei se eu daria conta, eu não sei se eu suportaria estar na pele de Davi naquele momento. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Davi era um homem de Deus, porque ele não desistiu. E lá no Salmo 38:15 ele diz assim: porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Olha, o coração desse homem. Ele sabia de todas as consequências, ele estava sofrendo dentro dele. Mas ainda assim ele tinha esperança. Por quê? Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste. Olha o que Deus pensa a nosso respeito, lá em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão, orarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. É maravilhoso, não é? Olha o pensamento que Deus tem para mim e para você. E quantas vezes o inimigo rouba isso da gente e tenta te convencer que você é um imprestável, que você não consegue, que você não dá conta, que você é feio, que você tem que desistir. Não se engane, o que o Senhor tem para você é muito maior, muito maior. Outra coisa que acontece com o pecado, ele nos domina. Assim como você joga uma rede em um rio, e você gruda ali, pega um peixe, aquela rede embaraça e segura um peixe. Assim acontece com o pecado das nossas vidas, quando nós tornamos ele íntimo, ele nos domina. Cometer pecado não é uma opção nossa, mas ser escravo do pecado é sim uma opção nossa. Essa é uma opção. Eu não sei se vocês já viram, um dia um beija-flor fez um ninho numa bicicleta. Quer dizer, essa bicicleta já estava tanto tempo lá que nem usava, né? Não, mas é porque eu fiquei uns dias sem usar a bicicleta e tinha um beija-flor fazendo um ninho bem em cima do guidão. Nossa, eu achei aquilo tão bonitinho. E fez um ninho, colocou os ovinhos e nasceu o outro beija-florzinho. Nossa, foi impressionante. Eu não sei se você é igual eu, mas quantas vezes vem tantas coisas ruins na nossa cabeça e nós temos que decidir se nós permitiremos que isso vai fazer um ninho na nossa cabeça e virar um baralho de gato ali ou não. Essa é uma decisão nossa. Nós temos o poder de escolha se vamos ser dominados, escravizados pelo pecado ou não. Quem está sob o domínio do pecado, deixa eu ver aqui 1 João 5,18. Sabemos que todos aqueles que são nascidos de Deus não estão no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Que coisa interessante, hein? Sobre o poder. Quando nós insistimos no pecado, nós somos dominados pelo maligno. Nós somos arrematados para debaixo das suas asas. É uma maneira de falar que eu não sei nem o que é isso, né? Eu já tive muita experiência com um espírito maligno, coisas horríveis, vendo Deus libertando. O que dava alegria era ver a libertação. Mas nunca vi esse espírito ruim para dizer que tem asa, né? É uma maneira de dizer, debaixo das suas asas, é dizer que você está, ou eu, ou qualquer um, estará sendo dominado por ele. Amém? Paulo, eu não sei se foi Paulo que falou, mas eu vi isso, se não me engano, foi em 2 Pedro. Não com essas palavras, mas é como se dissesse assim: todo homem é escravo de alguma coisa. Todo homem é escravo de alguma coisa. De quê? Não sei. Cada um sabe qual que é a sua debilidade, como eu falei no começo, a sua dificuldade. E essa escravidão é você quem sabe como que ela será. Ou seja, como ela poderá ser, como você poderá ser libertado dela. Eu queria ter tido um pouquinho mais de tempo, mas hoje acabou que
atrasar um pouquinho, mas eu sei que foi Deus quem falou nos momentos que foi para ter falado. E eu já estou encerrando. Espero que você tenha um pouquinho de paciência. Mas, em vez de nós sermos escravos daquilo que nos faz mal, por que não ser escravo de Cristo, então? Porque, para que Jesus nos libertou? Para quê? Quem se aceita o desafio aqui de responder? Para que Jesus nos libertou? Para sermos livres. E por que nós insistimos em querer ser escravo, amado? Olha a situação daquele povo lá no deserto, que era para chegar, não sei, eram poucos dias, mas ele passou anos até morrer no deserto. Por quê? Porque parece que ele não estava acostumado com a liberdade. Parece que não sabia como viver com a sua própria vida. E precisava que alguém dominasse. Você não precisa que alguém te domine. Você pode ser livre se quiser. Você pode ser livre. Ficar de toda injustiça. Não vos deixe ser enganado. Jesus te ama. E Ele quer você livre. E é livre mesmo. Não é aquela liberdade que o mundo diz que, igual o mundo diz que tem, não. Não é isso. Existem pessoas que dizem assim, eu sou feliz, mas na felicidade do padrão do mundo. Na verdade, muitas dessas pessoas, quando elas deitam e colocam a cabeça no travesseiro, elas sabem que não são felizes. Elas sabem. Porque a felicidade é algo que só Deus é capaz de dar. Nós não encontramos isso no mundo. Eu te convido para ser livre. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ficar de pé? Fomos sarados. Oh, amado, se entrega à liberdade em Cristo. Se permita ser livre, se permita. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça um pouco. Agora é hora de você falar com o Senhor. Deixe o Senhor falar no seu coração, porque Ele está aí dentro do seu coração. Ele está aí dentro e quer falar com você. Ele quer tornar você branco como a neve, que a sua alma se torne branca, limpa. Ele quer te fazer um ser livre, que possa voar, que possa alcançar a imensidão, que possa alcançar a vitória. Oh, aleluia, que Deus possa guardar seu coração, meu irmão. Possa guardar seu coração.